Olá! Nesta semana, vamos dar uma olhada em como pintar Medium Density Fiberboard, especialmente portas de Medium Density Fiberboard como esta aqui. Isso vem a seguir. Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos ao básico. Recentemente só falei sobre pulverização, mas aqui quis retomar o uso do pincel e do rolo. Eu já fiz uma série inteira sobre pintura e acabamento lá no começo, quando comecei no YouTube, mas este aqui é especificamente sobre pintar portas de Medium Density Fiberboard. Neste vídeo, vou usar um pincel e um rolo para aplicar o primer e pintar as portas de 2 painéis que fiz recentemente no meu vídeo Duas Portas Fáceis. Vamos direto para a pintura e te passo os detalhes conforme avançamos. Sigo uma ordem específica para pintar os 2 lados da porta ao mesmo tempo. Não se sinta obrigado a fazer desse jeito. Você pode pintar um lado, deixar secar e depois o outro, mas pintar ambos em uma sessão reduz o tempo de secagem pela metade, por isso faço assim. Tenho um primer acrílico, à base de água bem misturado na bandeja, e vou começar com uma trincha, aplicando a tinta no encaixe do painel ao redor da porta. Não precisa ter tanto cuidado agora, apenas certifique-se de cobrir todo o Medium Density Fiberboard cru. Em seguida, podemos preencher o painel com um rolo de espuma, e meu objetivo é aproximar a borda do rolo o máximo possível da borda do encaixe do painel, sem realmente encostar. E então, podemos passar para a frente dos trilhos e montantes e novamente, não estamos nos preocupando muito com o acabamento final neste estágio. Queremos garantir uma cobertura uniforme de primer, especialmente onde trilhos e montantes se encontram. Como ainda não pintamos as bordas, é fácil mover a porta e, em seguida, vou colocá-la em pé para poder pintar o outro lado da porta exatamente da mesma maneira. Use o pincel Sash ao redor do painel e, em seguida, preencha com o rolo. E depois as travessas e os montantes. Veja como coloco a porta na borda do banco para facilitar o acesso à travessa inferior. Depois posso devolvê-la ao banco, onde fica mais segura. Não deixe a porta cair agora, nem pergunte como eu sei. Ao pintar perto das dobradiças, levante levemente o rolo para suavizar as marcas e evitar repetir o padrão de furos na porta. Mais uma vez, podemos usar as bordas da porta para movê-la ou simplesmente usar os encaixes das dobradiças. Depois é hora de pintar as bordas superior e inferior da porta e, em seguida, a borda do lado das dobradiças. Quando terminar, usamos os encaixes das dobradiças para levar a porta ao suporte de secagem e iniciamos a segunda porta. Quando as portas estiverem secas ao toque, finalize com a última borda longa de cada uma. Vamos deixá-las um pouco afastadas do banco para secarem e, enquanto isso, conversamos rapidamente sobre o que estamos fazendo aqui. Como mencionei, essas portas são do meu vídeo recente, Duas Portas Fáceis. Uma delas é uma porta de painel, propriamente dita, uma porta no estilo shaker, se preferir, e a outra é uma porta de painel falso, ou faker shaker, como às vezes são chamadas. Já fiz os furos para as dobradiças, pois sempre é uma boa ideia ter a fazer isso antes de pintar. E lixei ambas com uma lixadeira roto-orbital, usando uma lixa P120. Na porta de painel falso, também coloquei fita de borda em 2 das laterais, com uma fita que pode ser pintada, só para ver se isso faz alguma diferença real no acabamento final da pintura, que você pode conseguir com um simples rolo de espuma. Agora vou usar tintas acrílicas à água. São da Leyland, mas poderiam ser de qualquer marca e são dos mais comuns nas lojas. Vou aplicar primer,
base e acabamento eggshell, com um pincel pequeno de cerdas sintéticas como este. Para ser sincero, isso aqui é chamado de pincel sash. Quase qualquer pincel pequeno serve, mas eu gosto desses, porque eles conseguem alcançar bem o canto do rebaixo do painel. Mas qualquer um que você tiver, provavelmente vai funcionar. E o que funcionar melhor para você é o melhor, claro. Vou usar um rolo de espuma de alta densidade de 4 polegadas. Prefiro-os com extremidades côncavas. Isso ocorre porque eles não deixam marcas no painel pintado. Embora isso seja menos relevante em uma porta desse tamanho, se for comprar rolos, prefira esses. Eles custam um pouco mais caro, mas nada absurdo, e realmente facilitam para conseguir um acabamento bonito e limpo em um painel liso. Também precisaremos de abrasivos. Prefiro almofadas de lixamento feitas de base de lixadeira velha, pois mantêm-se planas na superfície e nas bordas da porta, além de permitir o uso dos abrasivos já existentes da lixadeira. Eu também recomendaria fazer um pequeno bloco de algum material. Esse aqui, por acaso, é Medium Density Fiberboard com um abrasivo colado em 2 bordas usando fita dupla face. E quando fizer isso, tente deixar a borda do abrasivo um pouquinho para trás da borda do Medium Density Fiberboard assim. Quando o bloco estiver apoiado de frente, a borda do abrasivo não toca exatamente a superfície. Depois você vai entender a importância disso. Já se falou, escreveu e fez muitos vídeos no YouTube sobre pintar Medium Density Fiberboard, especialmente sobre pintar as bordas do Medium Density Fiberboard. E até hoje ainda recebo perguntas sobre isso, sobre qual é a minha técnica para pintar as bordas. Olha, não tem segredo, nem técnicas ou poções mágicas, só é preciso começar com materiais de boa qualidade. Eu só uso Medium Density Fiberboard, resistente à umidade. Isso não é Medium Density Fiberboard Pro, não é Medium Density Fiberboard Premium, não é Medium Density Fiberboard Superior. Não duvido que esses nomes de marcas sejam verdadeiros, mas recomendo e uso Medium Density Fiberboard resistente à umidade, Medium Density Fiberboard resistente à umidade de marca conhecida, que forneça ficha técnica. Se a empresa não consegue nem ao menos providenciar uma ficha técnica para o produto deles, imagine como deve ser o próprio produto. O Medium Density Fiberboard resistente à umidade é reconhecido pelo tom esverdeado, presente em toda a peça ou apenas no núcleo. Isso depende da espessura do material e do fabricante. Então é aqui que o nosso pequeno bloco de lixa, que fizemos anteriormente, entra em ação. Com o nosso bloco de lixa manual comum, podemos lixar a face plana dos trilhos e montantes. Podemos lixar as bordas. Certo, podemos até lixar o painel aqui no centro. E com um formato um pouco diferente, conseguimos alcançar os cantos. O que não conseguimos fazer facilmente é alcançar essas bordas do rebaixo ao redor do painel. Então, é aqui que nosso pequeno bloco de lixa manual é realmente útil, porque conseguimos deixá-lo plano contra o painel, já que a lixa não vai até a borda. Isso não causa nenhum tipo de dano à pintura do próprio painel. E conseguimos encaixar firmemente e encostar nas bordas, removendo as imperfeições dessas bordas com muita facilidade. Leva só 2 segundos para fazer e você consegue alcançar todos os cantos com ele. Então, realmente vale a pena. Então, vou fazer isso neste aqui, terminar o outro e depois podemos passar novamente nas bordas, com mais um pequeno retoque de primer de base só nessas bordas cortadas externas. Após lixar o rebaixo da placa, podemos limpar tudo com aspirador. Depois, passe rapidamente um rolo com outra demão de primer nas bordas externas cortadas. As bordas cortadas do Medium Density Fiberboard só recebem um tratamento especial, uma segunda demão de primer.
Depois que estiverem completamente secas, essas bordas podem ser rapidamente lixadas novamente e então é hora de aplicar a camada final. Estou usando tinta acrílica, à base de água, com acabamento casca de ovo, e, usando exatamente o mesmo processo de antes, começo com um pincel chanfrado na reentrância do painel, desta vez trabalhando um pouco mais cuidadosamente para tentar aplicar uma boa camada de tinta bem na borda dos trilhos e montantes, e trabalhando ao redor de toda a porta. Antes de preencher o painel com o rolo, e repare como estou passando o rolo em ambas as direções para conseguir uma camada de tinta o mais uniforme possível, mas finalizando em apenas uma direção. Agora os trilhos e montantes, e como antes, estou alisando as junções onde os trilhos e montantes se encontram, pois pintar de direções diferentes assim sempre faz aparecer algumas pequenas marcas de rolo. Depois passo para o outro lado e deixo a porta pendurada fora do cavalete para facilitar o acesso à parte de baixo. Depois vou subindo pela porta, até o topo, novamente movendo a porta com facilidade para finalizar as bordas. Depois deixo secar e sigo para a próxima porta. Novamente, assim que estiver seco ao toque, podemos cuidadosamente, já que a tinta ainda está muito macia, mover as portas de volta para a biobancada para pintar as últimas bordas, mantendo-as fora do tampo da bancada enquanto secam completamente. Então, tenho que esperar isso secar. Por um tempo, tenho usado estes bastante. Você pode comprar pirâmides para pintores ou fazer as suas. Já fiz usando pedaços de compensado com parafusos ou pregos. Estes funcionam bem, estes são apenas. Os protetores de canto, eu uso eles quando estou embalando as mesas de medium density, fiberboard e outras coisas para enviar para a pintura, só para proteger as bordas, os cantos. Mas pequenos pedaços desses são ótimos para simplesmente apoiar coisas em cima deles. Isso só levanta eles do chão e minimiza o ponto de contato com o material. E você pode usá-los entre portas se quiser apenas empilhá-los. Muito, muito prático. Quero dizer, eu compro um pacote grande dessas coisas, mas às vezes você recebe algumas. Quando compra outras coisas, elas vêm junto. Vale a pena guardar, porque sim, sempre são úteis. Muito bom. Agora, a camada superior já está seca e as duas portas podem ser lixadas como antes. Beleza. Então a primeira demão está pronta e lixada. A segunda demão está prestes a ser aplicada. Dá para ver que está longe de um acabamento perfeito. É por isso que você precisa aplicar várias camadas de tinta. Obviamente, o primer faz exatamente o que deveria fazer. Ele é absorvido pela madeira na maior parte e prepara a madeira para receber a camada final.
e já aplicamos uma camada da tinta de acabamento. Vamos passar mais uma e ainda terá pelo menos mais uma. Eu geralmente faço 3 camadas na primeira vez. Portas recém-pintadas ficam assim. Às vezes, passo 4 camadas, depende do número de demãos de primer e da tinta usada. Então, normalmente, eu faria pelo menos 3 camadas com isso e talvez 4, mas agora vamos passar a segunda. Assim, ela já pode ir secando. Vamos voltar a isso quando estiver seco. Lixar de novo e depois passar a terceira camada para ver como fica. Não vou te fazer assistir cada demão de tinta, seria cruel. Provavelmente já existem várias piadas sobre ver tinta secar por aí. Basicamente, uso a mesma técnica para a segunda demão de tinta. Antes de lixar novamente e seguir para a terceira. Quando secar, você terá uma porta igual a esta. É simples assim. Apenas tinta comum, aplicada com pincel e rolo de espuma, sem nenhuma poção mágica, nenhum tratamento especial, só uma segunda demão de primer nas bordas cortadas, lixadas e finalizadas com um pouco de cuidado. Sempre haverá um pouco de textura e marcas do rolo de espuma, se preferir chamar assim. Se quiser um acabamento melhor, experimente outros tipos de rolo. Tive bons resultados com os da 2 caras exigentes, mas podem ser mais difíceis de achar. Embora sempre exista a opção de pulverizar, é claro, que definitivamente é mais rápido e proporciona um acabamento super liso. Mas também tem a bagunça e a limpeza associadas. Você paga pelo que escolhe, faz sua escolha. E é preciso dizer, pincel e rolo são rápidos, fáceis e uma forma muito controlada de pintar. Se você se lembra, coloquei fita de borda pintável neste painel falso em 2 bordas. Tenho que admitir, sei que uma das bordas longas era oposta à dobradiça, então é esta, mas realmente estou com dificuldade de ver diferença na outra. Então acho que se você tiver uma máquina de aplicar fita de borda pronta para usar, realmente vale a pena fazer isso. Se você costuma colar fita pintável com ferro de passar e bloco de madeira, é melhor buscar Medium Density Fiberboard resistente à umidade de melhor qualidade, pois isso economiza tempo a longo prazo. É isso por hoje. Assim pinto o meu Medium Density Fiberboard e portas. Espero que tenha ajudado você. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos semanais da oficina ou venha participar da festa no Patreon para conteúdos exclusivos adicionais. Por hoje é só. Obrigado por assistir. Até o próximo workshop de 10 minutos. Se cuide.